Glória a Deus por esse tempo, por essa oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui, é sempre muito renovador ministrar com vocês, ouvindo, reagindo, intercedendo por nós. E o meu coração sempre se alegra muito em ministrar aqui em casa. Eu acho que não tem melhor lugar do mundo do que ministrar na Adonai. É muito bom. Então, estou muito feliz. A gente fica feliz por toda a programação do culto, né? Inclusive, agora que chegou nessa fase das gincanas, né? Eu estava pensando aqui na hora que vocês estavam se apresentando. Eu acho que chegou numa fase que a gente precisa de muito discernimento, né? Porque é tanta porta, tanta oportunidade, tanto convite, né? Só no meu WhatsApp lá já tá. E aí, tu vai? Se tu for, vem, né? Então, a gente está naquela fase assim, Senhor, dá o discernimento, da onde devemos ir. Mas eu confio de que o céu é a proclamação da glória de Deus, né? Amém? E glória a Deus por esse tempo, amém? Eu quero ministrar uma palavra para vocês hoje aqui essa noite, que eu acho que eu cheguei no tempo de autorização do Senhor para ministrar ela. Eu creio que essa mensagem, o tema dela, tem que ser algo vivido, tem que ser verdade. Não pode ser mentira. Não pode ser apenas pegar um texto e compartilhar o que eu acho. Tem que ser algo na vida. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 12, se puder abrir na versão NVI. Hebreus 5, 12. Se você não encontrar, a gente está projetando aqui, amém? Mas o texto diz assim, Hebreus 5, 12. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém ainda que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Doce Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós lhe pedimos que haja muita sensibilidade nesse ambiente, muito discernimento, e que em nome de Jesus, tanto eu quanto os meus irmãos, podemos baixar a guarda nesse momento para receber a Tua palavra, receber aquilo que o Senhor deseja fazer essa noite, no nome poderoso de Jesus. Te pedimos, Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente possa receber esse Espírito que traz a revelação, mas que também traz a sabedoria e nos dá o ensinamento de como devemos agir a partir dessa revelação. Em nome de Jesus, é isso que nós lhe pedimos e declaramos essa noite, a Tua vontade nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Eu separei algo muito interessante para começar falando sobre esse texto. Primeiro, eu queria compartilhar com vocês o tema dessa minha mensagem. É um pouco diferente, um pouco estranho, mas o tema dessa mensagem é Huios. Eu quero que você anota aí, H-U-I-O-S. H-U-I-O-S. Huios. O que é isso, Pedro? Vamos lá. Eu quero dar uma introdução para vocês. O tema da minha mensagem é Huios. H-U-I-O-S. Vamos lá. No Novo Testamento, nós vamos ter uma pancada de textos falando e usando a palavra filho. Então nós sabemos que no Novo Testamento a revelação que Jesus traz de Deus é a revelação da paternidade do Senhor,
e a partir disso ele traz então a ideia de um relacionamento entre não mais senhor e servo, mas agora entre filho e pai. Então no Novo Testamento é cercado de textos onde vai aparecer a palavra filho. Só que no Novo Testamento nós vamos ter dois termos, escute isso, dois termos utilizados para a palavra filho. Então não é toda vez que você vai ler lá no Novo Testamento filho, e outra passagem filho. Não é sempre a mesma palavra que foi usada no original grego para definir aquele texto. Mas no Novo Testamento nós vamos ter dois termos que são usados para a palavra filho. O primeiro termo, acompanhe comigo isso. O primeiro termo é o termo teknon, que significa filhinho, menino, criança. Então eu vou citar um texto para você. Romanos 8,14 diz assim, se você puder abrir comigo. Romanos 8, a partir do versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temer, mas receberam um espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, por exemplo, nesse texto, o termo utilizado para a palavra filho é o termo teknon, que significa filhinho. E é por isso que clamamos Abba, Pai. Então é o termo menino, criança, é o termo teknon. O que isso nos ensina? Que quando viemos para Cristo, através do novo nascimento, nós se tornamos agora filhos de Deus. É o que o texto de Romanos 8,14 está nos ensinando. E o termo usado, teknon, aponta para literalmente uma criança que acabou de nascer. Uma criança que precisa de um leite materno. Um filho pequeno, imaturo, literalmente um filhinho de Deus. Só que nós temos um segundo termo que é utilizado para a palavra filho no Novo Testamento. E o nome desse termo é huios, huios, que significa filho maduro. Então, por exemplo, Mateus 5,44 é aquele texto que diz assim: orai pelos que vos perseguem e bendizei, orai pelos vossos inimigos, acho que é isso, né? Isso, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Próximo, 45. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. Irmãos, olha se a gente não entende o termo usado aqui. Olha o que dá a entender nesse texto. Amem os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do seu Pai. Se a gente olha numa vista mais distante, parece que existe uma condição para mim me tornar filho do meu Pai, que é eu amar os meus inimigos e bendizer aqueles que me perseguem. Só que quando a gente entende que nessa passagem e nesse texto, o termo utilizado para filhos do vosso Pai é o termo huios, que significa filhos maduros. Agora faz sentido, porque então o texto não está querendo dar uma condição para a gente se tornar filho, porque o único meio pelo qual se tornamos filhos de Deus é o sacrifício do cordeiro, do filho que era unigênito e se tornou primogênito. Então nós se tornamos filhos de Deus simplesmente e unicamente por meio do sacrifício de Jesus. Então não existe outra condição que me faça ser filho de Deus. Mas quando eu entendo que o termo filho ali significa huios, que é filho maduro, aí faz sentido. Porque o que o texto está ensinando é: amem os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem o que, gente? Filhos maduros do vosso Pai. Então, por exemplo, todas as vezes que a Escritura vai falar sobre Jesus,
como filho de Deus, o termo usado é huios, que significa que Jesus é o filho maduro de Deus. Então, eu queria começar essa mensagem trazendo esse ensinamento para vocês. Porque quando a gente entende que a Escritura tem esses dois termos, de um filho, que a tradução traz para filhinho, criança, e um filho que é maduro, que é capaz de orar pelos que estão perseguindo ele. Vamos ser sinceros, gente. Para um crente maturo, é fácil amar o seu inimigo? É fácil orar pelaquele que está perseguindo você? Não. Somente um filho maduro consegue fazer isso. Porque entende que o meu inimigo também é meu irmão. Então, eu quero começar essa noite trazendo essa introdução desses dois termos que tem para a palavra filho no Novo Testamento, porque nós podemos aprender algo com isso. O que eu aprendo com isso, Pedro? Eu aprendo que dentro do relacionamento com o pai, escute isso, dentro do relacionamento com o pai, nós podemos estar em uma dessas duas posições. Ou nós somos filhos maduros do nosso pai, nós alcançamos esse lugar de maturidade, ou nós ainda somos filhos imaturos, crianças, que têm comportamento imaturo. Nós podemos estar em um desses lugares na nossa caminhada com o pai. E deixa eu te falar algo, maturidade não tem a ver com tempo de conversão. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com o quanto que você se parece com o filho maduro de Deus, que é Jesus. Então maturidade não tem a ver se eu tenho 30 anos de crente. Não tem a ver se você tem barba branca, cabelo branco, mas maturidade bíblica e cristã tem a ver com o quanto você se parece com o filho maduro, que é Jesus. E aí eu entro com uma primeira pergunta para você. O quanto você se parece com o filho maduro de Deus, que é Jesus? Em qual posição você está? Porque para nós chegarmos a esse lugar de filiação, deixa eu lembrar algo para você, não te custou nada. Não te custou nada ser filho de Deus. Não te custou nada. Você chegou na igreja do jeito que você estava, Cristo te encontrou, abraçou você e não te custou nada. Se te custou R$1, foi porque alguém colocou um pedágio no caminho que era Jesus. Mas não nos custa nada se tornarmos filhos de Deus. Mas tem um porém. Para nos tornarmos filhos maduros de Deus, aí sim, vai custar bastante coisa para a gente. Vai custar o discipulado, vai custar renúncia, vai custar sofrimento, vai custar bastante coisa. E isso é pesado, irmãos. Falar sobre maturidade é pesada. É um assunto que nós precisamos trazer para as nossas rodas de conversas. Os nossos tempos de mesa precisam falar sobre maturidade. Porque a proposta bíblica do Novo Testamento é que a gente conheça Jesus, e quanto mais o conheçamos, mais nos tornamos parecidos com Ele. E uma das facetas de Jesus é a maturidade que Ele tem. E nós precisamos caminhar nessa direção da maturidade. Mas qual é a realidade dos nossos dias? É que nós estamos fugindo da maturidade. Não é que nós estamos num lugar que a gente não quer ir para a maturidade. É pior do que isso, nós estamos fugindo dela. E como que eu fujo da maturidade? Você foge da maturidade quando você foge da responsabilidade. Porque a maturidade é assumir a responsabilidade, irmão. Você sabe o que é maturidade? É assumir a responsabilidade. E quando eu fujo da responsabilidade, eu também estou fugindo da maturidade.
quando eu não quero abraçar a responsabilidade, eu estou dando um tchau para a maturidade. Porque é só quando eu abraço a responsabilidade que então vem a maturidade. Enquanto eu ficar fazendo joguinho, eu não consigo. Não, sozinho não vai. Não é para mim. Eu não vou aguentar. Eu vou desistir. Enquanto a gente fugir da responsabilidade, a maturidade não vai vir. E aí a gente foge da responsabilidade e fica tentando achar atalhos para a maturidade vir. Eu não quero assumir que eu tenho que lutar com a minha alma, eu estou em crise com a minha alma, então eu vou assumir a responsabilidade, vou procurar a minha liderança, vou procurar uma ajuda médica, mas eu vou assumir a responsabilidade e vou lutar. Mas não, o que a gente vê hoje é, eu vou fugir da responsabilidade e eu vou tentar ir em algum seminário de cura da minha alma para resolver. Por quê? Porque nós estamos fugindo da responsabilidade e não estamos tendo a maturidade, irmãos. Deixa eu trazer uns dados para você. Nunca antes houve uma geração que foge tanto da responsabilidade quanto a nossa. Em 2023, só no Brasil, houve 3,6 milhões de homens entre os 15 e 29 anos que não trabalham e nem estudam. Irmão, você tem noção disso daqui? Meu Deus, isso é muito pesado, gente. Porque nós estamos falando de 3,6 milhões de homens que não vão formar uma família. Nós estamos falando de 3,6 milhões de famílias a menos no mundo. De maridos a menos, de casamentos a menos. Em nossa geração atual, um homem atinge a maturidade somente aos 43 anos. Sabe o que é isso daqui? Ei, Fábio, tu tem quantos anos? Não, rapidinho. Não, é porque eu acho que... Tu tá com 44,2. Olha como isso é sério. É como se nem o Fábio tivesse chegado à maturidade ainda. Tu tem ideia disso? Irmãos, isso são números que tocam a igreja. Não estou falando do mundo. Eu estou falando das pessoas num global, envolve a gente. Então olha como é sério esse assunto. A imaturidade está causando grandes danos à nossa vida com o Senhor. A verdade é que a gente não entende o peso disso. Mas eu quero essa noite trazer um problema para você e no final da minha mensagem trazer a solução. Eu quero trazer a problemática e apontar para você o que a Escritura diz que a gente precisa fazer para resolver. Eu quero trazer para você agora a seriedade do que a imaturidade está causando com a gente. A primeira coisa que eu quero falar é que nós estamos perdendo muitas coisas em Deus por causa da imaturidade, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1. Gálatas capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 4, 1. Diz assim: o que digo é que, olha isso, irmão, enquanto o herdeiro é menor de idade, ou seja, criança, imaturo, em nada ele é diferente de um escravo, embora seja dono de tudo. Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Irmãos, olha a seriedade desse texto. Olha o que Paulo está nos ensinando. De que mesmo que nós, sendo herdeiros de Deus, filhos de Deus, enquanto somos imaturos, nós não podemos acessar esse lugar das heranças de Deus sobre a nossa vida. E por que nós não podemos? Porque Deus não pode entregar nada na mão de um filho imaturo.
Então é mais ou menos assim, Deus tem grandes coisas para você. As heranças de Deus estão liberadas para você por meio de Cristo. E eu não estou falando de dinheiro, irmão. Eu estou falando de lugares que você pode acessar no seu relacionamento com o Pai. Grandes coisas que você pode viver no relacionamento com o Senhor. Deus tem isso para a gente. Mas, porém, enquanto formos imaturos, nós não somos diferentes nem um pouco dos escravos. Porque nós não podemos acessar, administrar, tocar aquilo que é nosso, que o Senhor nos deu. Porque Deus não pode entregar nada na mão de um filho imaturo. Você lembra do filho pródigo? Aquele pai entregou o que, gente? A herança na mão do filho imaturo. O que aconteceu? Desperdício. Aquele filho gastou a herança do pai com seus próprios prazeres. Então Deus não pode, mesmo, irmão, mesmo que seja o projeto dele na sua vida, Ele não pode entregar nas suas mãos enquanto você for imaturo, porque senão você vai desperdiçar aquilo que Ele tem para você. É por isso que Paulo lá em Timóteo vai dizer que aquele que deseja ser bispo não pode ser novo convertido, porque senão ele não vai saber lidar com as tentações. Então é o mesmo princípio, só que falando de imaturidade, meus amigos. Deus tem tantas coisas para você, só que enquanto você estiver nesse lugar de imaturidade, você não vai poder acessar esse lugar. Você não vai poder acessar aquilo que Ele tem liberado para você. E eu vou falar algo que está no meu coração há dias, irmãos. Não importa o nosso nível de paixão. Se formos imaturos, Deus não entregará nada nas nossas mãos, independente mesmo se a gente for apaixonado por Ele. Porque não é a paixão que faz com que eu viva aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque se Deus for responder à paixão, Ele responde com a presença dEle, nada mais. A minha paixão é pela presença dEle. Mas é a maturidade que me dá acesso a viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Então não importa o seu nível de paixão, o meu nível de paixão, se a gente continuar sendo imaturos, Deus não vai entregar nada nas nossas mãos. Eu estava lembrando isso daqui, porque esses dias, na verdade daqui 4 dias eu completo 23 anos. Eu sei que não pareço, mas Deus é fiel, aleluia por isso. Mas eu estava lembrando que eu já tive 15 anos, irmão. Eu já tive 16. E cara, eu era tão apaixonado pelo Senhor, que eu pegava aqueles trens lá de São Paulo, eu ia 1h30 dentro de um trem, ele ia e voltava para o centro de São Paulo, e eu em cada vagão eu ia pregando para aquelas pessoas. Tinha dia que a gente era barrado pelos seguranças. Então eu era esse cara, esse adolescente apaixonado. Eu perdi as contas de quantos projetos eu tentei levantar na minha cidade, porque eu queria fazer, eu estava apaixonado pelo Senhor. E às vezes, na minha imaturidade, eu via pessoas da minha igreja local, e Deus dando responsabilidades para elas. Você vai cuidar de tal coisa, você vai ser líder de tal coisa, você vai viver tal coisa. E na minha imaturidade da adolescência, eu olhava e dizia assim: rapaz, eu sou mais apaixonado que essa pessoa. Caraca, moço, eu sou mais intenso, cara, eu estou vivendo uma revelação do Senhor. Por que as pessoas gostam dos velhos e não gostam? E eu ainda ficava revoltado e montava umas mensagens dizendo que Deus ia levantar uma nova geração. Eu ficava revoltado e dizia: Deus vai levantar uma nova geração. Imaturidade minha. Só que essa semana eu estava olhando para trás e eu estava pensando e estava orando dizendo: Deus, obrigado por não ter entregado nada nas minhas mãos naquele tempo. Porque se o Senhor tivesse me entregado, eu tinha morrido. Eu tinha me apaixonado mais pelo ministério do que pela sua presença. Eu tinha me apaixonado, os meus olhos teriam ficado mais deslumbrados com aquilo do que com a presença do Senhor no meu quarto, sozinho. Então hoje, irmãos, eu consigo entender
que não é a paixão quem nos permite viver as coisas que o Senhor tem para a gente. A paixão, ela nos impulsiona, mas é a maturidade que faz a gente assumir a responsabilidade. A paixão, ela vai fazer com que eu continue até onde o Senhor deseja que eu vá. Mas é a maturidade que vai trazer a responsabilidade de eu assumir aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, paixão sem maturidade é apenas um sentimento. Mas se eu conseguir unir a minha paixão pelo Senhor e a busca pela maturidade, eu estou a um passo de viver com total intensidade aquilo que Deus tem para a minha vida. Então eu quero que você entenda isso. Porque às vezes a gente fica se auto-enganando. A gente fica fugindo da maturidade. E a gente acha que está tudo bem porque a gente é intenso na igreja. A gente já está na hora de começar a assumir responsabilidade em casa. Já está na hora de crescer de forma madura. E aí a gente está atrasado e a gente usa a desculpa de que a gente é jovem crente. Irmãos, a paixão sem a busca pela maturidade é um sentimento que inclusive pode te enganar. Porque pode te enganar no sentido de que você viva uma vida com intensidade, mas sem responsabilidade. E Deus, quando olha para nós e vai nos entregar algo, você pode ser um jovem de 17 anos, mas se Ele encontrar maturidade em você, Ele vai entregar, Ele vai permitir que você viva. Mas se Ele encontrar em você apenas alguém empolgado, sem a revelação do Cristo, Ele vai dizer: fica mais um pouquinho, calma, eu tenho grandes coisas para você, mas eu vou tratar você um pouquinho, calma, eu vou te fazer chegar nesse lugar de maturidade. Então a imaturidade tem feito com que a gente perca as coisas que o Senhor tem para a gente. E o texto que a gente leu é um texto onde o autor de Hebreus está exortando aquele povo e dizendo: cara, já estava na hora de vocês estarem maduros, comendo alimento sólido, comendo pão, e vocês ainda estão precisando de que alguém ensine vocês. Já estava na hora de vocês estarem como mestres da palavra, e vocês estão precisando ainda de alguém para ensinar aquilo que é fundamental do Evangelho. Que lugar é esse que vocês estão de imaturidade? E eu quero que você anote aí agora, porque existem alguns motivos que nos levam a viver uma imaturidade cristã. Existem alguns motivos que nos levam a viver nesse lugar de imaturidade. O primeiro motivo é que nós temos a tendência de transferir responsabilidade. Transferir responsabilidade. Deuteronômio 5, 27. Se conseguir abrir para mim, Deuteronômio 5, 27. Olha o que o povo de Israel vai dizer para Moisés: aproxima-te tu, Moisés, e ouve tudo que o Senhor, nosso Deus, disser. Tu nos relatarás tudo que o Senhor, o nosso Deus, te disser. Então nós ouviremos e obedeceremos. O que está acontecendo aqui, meu amigo? Você sabe o que está acontecendo aqui? Deus estava convidando o povo de Israel para subir no monte, para conhecer a presença gloriosa de Deus. Só que o povo, na hora que vê os trovões, porque quem é imaturo tem medo dos trovões, das pancadas. Então o povo, quando vê os trovões, olha para Moisés e diz o quê? Moisés, vai você ouve lá e transmite para a gente, então a gente vive e obedece aquilo que você transmitir. O que aconteceu aqui? Uma transferência de responsabilidade. Então uma das coisas que faz a gente fugir da maturidade é porque a gente transfere responsabilidade. Meu amigo e meu irmão que está aqui essa noite, deixa eu te dizer algo. O seu líder tem a missão de discipular você, amém? Mas a responsabilidade de ser crente é sua. O seu líder tem a responsabilidade de te discipular, mas a responsabilidade de ler a Bíblia não é dele.
A responsabilidade de buscar um relacionamento não é do seu líder, é sua. A responsabilidade de montar um ambiente para orar, para buscar o Senhor, é sua. A verdade é que os nossos líderes estão cansados, porque nós estamos transferindo para eles uma responsabilidade que não é deles, mas é nossa. Não tem um jeito, irmão, não tem uma fórmula mágica. O único caminho ainda continua sendo eu assumir a minha responsabilidade e entender que eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso me cuidar, eu preciso assumir esse lugar onde Deus está colocando para que eu viva. E tirar dos nossos líderes esse fardo de que eles têm que resolver a nossa vida. Os nossos líderes são pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas para nos ajudar na caminhada, para nos discipular, para estar envolvido em toda a nossa vida com o destino de nos guiar, se parecer com Jesus cada vez mais. Mas irmãos, por favor, não transmita a responsabilidade que você tem como filho de Deus para a sua liderança. Não existe outro intermediário, não existe outro meio, não existe outro intercessor entre você e Deus. Não existe outro sacerdote no seu relacionamento com Deus que não seja você. Então nós caminhamos para a imaturidade quando a gente transfere a responsabilidade. E a gente transfere para outras pessoas, e às vezes a gente transfere para outro lugar também. Porque 1 Timóteo 3,4, Paulo diz assim, que quem deseja ser bispo deve governar bem a sua própria casa. Porque quem não governa bem a sua própria casa, como cuidará da igreja e da casa de Deus? É claro que o texto está apontando para um contexto de casamento, família. Mas o princípio é abrangente. O princípio é real. Quem não governa bem a sua própria casa, não vai conseguir governar a igreja de Deus. Quem não assume a responsabilidade em casa, não vai conseguir assumir a responsabilidade dentro do reino de Deus. Qual é o princípio? É que às vezes a gente transfere a nossa responsabilidade para a instituição. Então a gente é responsável aqui, e responsável em casa, e acha que está tudo bem porque aqui está bem. Então você é intenso aqui, você é responsável aqui, mas em casa você está deixando a desejar. Sabe qual é a verdade? Vou falar como um bom maranhense. Ô Jesus, me ajuda a falar como um bom maranhense. Me ajuda. Vou falar de forma mais clara para você. Não adianta ser intenso aqui e negligenciar a sua vida lá. Meninos, não adianta ser intenso aqui e não trabalhar em casa. Não adianta. Porque o trabalho dignifica um homem, amadurece o homem. Pensa comigo, Jesus passou 30 anos no anonimato. O que ele estava fazendo nesses 30 anos? Trabalhando com o pai dele. Você acha que esse trabalho com José, de alguma forma, não amadureceu Jesus para aquilo que ele iria cumprir no seu ministério? Então a gente tem que ser intenso aqui, tem que ser muito intenso. Mas aí na hora que sair daqui, eu vou ser responsável. Eu vou assumir o meu papel. Quando eu estava pensando nessa parte, eu falei assim, cara, nós como Aliança Jovem Adonai, somos privilegiados em um sentido. Eu até vim com essa calça, será que o Fábio vai lembrar dela? Lembra não, né? Eu vim com essa calça porque é o Fábio que me deu essa calça. Mas quando eu estava lembrando dessa parte aqui, eu lembrei do Fábio nesse sentido. Ei, Fabão, que hora que tu acorda de segunda a sexta para ir trabalhar? 5 horas da manhã. Segunda a sábado. Eu já formatei a pergunta enquanto eu preparava a mensagem. Mas de segunda a sexta você acorda 5 horas da manhã. Aí no sábado, que seria o seu descanso, o que você faz quase todo sábado?
vai para a chácara. 5 horas da manhã de novo. Não é deitar na rede não, né? Irmão, você tem noção disso? Você que é jovem, discípulo do Fábio, ou você se torna responsável e aprende a trabalhar, ou você vai sair daqui batendo cabeça, irmão. É verdade. Porque você vai, eu creio, vai sentar com ele para se discipular. Um jovem, né, Fábio? E aí, está fazendo o que da vida? Não, eu estou em casa. E você, Fábio? Acabei de chegar do Tocantins desde as 5 horas da manhã e estou sentado aqui discipulando você sem almoçar. Como diversas vezes eu vi. Então eu estava pensando sobre isso, buscando um exemplo para falar nessa parte, e eu lembrei do líder de vocês, o Fábio. É isso que eu estou dizendo, irmãos. Você tem que ser intenso aqui, mas você tem que ser responsável com aquilo que está nas suas mãos. Vocês meninos que estão aqui, a forma da gente ser responsável e amadurecer é assumindo a responsabilidade. Se Deus te chamar para o ministério integral, vai chegar a hora que Ele vai falar, sai do seu serviço. Mas até lá, continua honrando aquilo que Deus te chamou para fazer. Se prepara para a família que Deus vai lhe entregar. E as meninas que estão aqui, sejam responsáveis com o lar que Deus entregou para vocês hoje. Porque Deus vai entregar um lar para vocês, mas hoje Ele já entregou um, que é a casa da sua mãe. Então seja responsável lá. Aprenda como que cuida de um lar, na casa da sua mãe mesmo. Mesmo que ela fique com raiva, e na hora que você lavar a louça, ela disse assim, você lavou que nem a sua cara. Você guarda o orgulho e aprende a ser submissa ali mesmo, daqui a pouco já está tudo bem. Mas seja responsável lá também. Não transfira a responsabilidade apenas para aqui dentro. Aqui é bom, irmãos. Você tem que ser intenso aqui mesmo. Mas o negócio é quando você sai daqui. Porque aí você vai ver se você aprendeu o que foi ministrado aqui ou se foi apenas uma emoção. Então esse é um dos motivos pelo qual a nossa geração está tão imatura. Esse é o motivo porque a gente teve uma onda de crentes que largaram empregos, que largaram famílias, foram irresponsáveis com as suas famílias, para viver o sonho evangélico. Eu creio no avivamento, irmão. Eu creio no mover de Deus. Eu creio que Deus chama pessoas para o ministério integral. Eu vivo integralmente. Mas eu creio que tudo isso nasce do chamado de Deus e do lugar de responsabilidade e maturidade que a gente está. Deus não chama meninos, Deus chama homens. Deus nunca olhou para um menino, mesmo que ele fosse novo, e disse assim, tu é menino. Deus disse para o profeta Jeremias, tu é profeta para as nações. Deus disse para Davi, cara, você vai ser rei. Deus não chama de menino, Deus chama de homem, irmãos. Então nós precisamos assumir esse lugar de responsabilidade. O segundo motivo, porque nós estamos tão imaturos, por causa do alimento que nós estamos comendo. Hebreus capítulo 5, versículo 11, que foi o texto que eu li inicialmente, nos relata que o leite é para as crianças. E que nós já devíamos estar com fome do alimento sólido. E eu lhe pergunto essa noite, qual tem sido o seu alimento? Qual tem sido a sua fome? É por aquilo que apenas é confortável para você ou por aquilo que te confronta? Porque o alimento sólido é um alimento difícil de você engolir. Difícil, precisa de mais mastigação. Não é como um leite do qual você só vira na boca e toma, acabou. Não, o alimento sólido você precisa mastigar mais. Você precisa ter mais tempo. Tem que tirar um tempo depois de descanso. Então qual tem sido o seu alimento? Um alimento rápido? Que você acorda ali, lê o seu devocional, café com Deus Pai, glória a Deus. Primeiro dia lá, tal data. Ok, fiz meu devocional. Isso é leite, irmão. Alimento sólido é quando você vive intensamente em busca do conhecimento bíblico, cara. Você quer entender aquilo ali.
Você pega a palavra de domingo, você pega a palavra da Aliança Jovem, cara, eu não entendi essa parte, eu vou mastigar, cara. Eu vou pegar tempo com essa palavra até ela entrar dentro de mim de uma forma que o meu coração não vai mais pensar em pecar. Assim como está lá em Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a verdade é que a gente busca o leite, porque é mais fácil. É mais fácil colocar uma mensagem lá no YouTube, como viver as promessas de Deus. É mais fácil. Agora quero ver colocar lá, Paul Washer, não sei falar o nome dele em inglês, mas coloca lá o vídeo, que ele está trazendo uma mensagem, todo mundo começa a aplaudir, e ele diz assim, por que vocês estão aplaudindo? Eu estou falando contra vocês. Coloca lá, Gregório McNutt, a vida de um profeta. Coloca lá, irmãos, pastor Lucas Farias. Inclusive, se você colocar no chat GBT quem é pastor Lucas Farias, aparece lá aqui, inclusive, aparece bem assim, pastor Lucas Farias, é casado com Patrícia Farias, inclusive em todos os congressos ele sempre homenageia ela, está lá desse jeito, irmãos. Então coloca lá, pastor Raimundo Nonato. Vamos voltar para um alimento sólido, irmãos. Vamos a gente preparar o nosso alimento e não ficar buscando marmitex por aí. Vamos voltar, irmãos. Parar com esse negócio de espeto, que é só chegar lá, escolher, pegou, acabou. Não, irmãos, vamos comprar a carne, pôr assar e fazer esse alimento sólido, irmãos, para que a gente se torne maduro no Senhor novamente. Porque você pode muito bem ser intenso, ser apaixonado e ser enganado por um menino de 14 anos que fala uma língua estranha, se você não tiver alimento sólido dentro de você. Então vamos voltar e ver qual é o nosso alimento. Terceiro motivo que nos leva para a imaturidade: nós não queremos deixar as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como, pensava como, sentia como menino, até que me tornei homem e deixei as coisas de menino para trás. Só que a verdade é que a nossa geração é apaixonada pelas coisas de menino, porque menino não tem responsabilidade. Menino não tem que acordar de manhã e pensar, meu Deus, como que eu vou pagar aquela conta? Menino não tem que pensar, meu Deus, eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida e na vida da minha família. Então a gente é apaixonado pela vida de menino. Mas eu lhe pergunto essa noite, como que está a sua fala? É de menino ou de homem? E aqui eu estou falando, não é só para os homens, amém? É maturidade. Como que está a sua fala? Qual tem sido as suas conversas? Conversas de menino? Não estou falando de você parar de falar de futebol, não. Até hoje eu sou apaixonado pelo meu Coringão, que vai retornar assim ao topo do Brasileirão, em nome de Jesus. Aleluia. Mas qual tem sido as suas conversas? É conversa de menino? Será que já não está na hora de começar a conversar de conversa de homem? Pedro, qual é a conversa de homem? Como que a gente se parece mais com Jesus? Como que é uma conversa madura? Como que eu consigo parar de pecar nessa área? Como que eu consigo amar mais o Senhor? Como que estão os seus sentimentos? Sentimentos de menino? Que é inconstante? Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora vai, outra hora não vai. Como que está esses sentimentos? Como que está, irmãos? Os seus pensamentos têm sido pensamentos imaturos? Ou tem sido pensamento de homem maduro, de mulher madura? Então eu declaro que em nome de Jesus, tudo que tiver de menino entre a gente, vai embora. E que venha a maturidade do Senhor sobre as nossas vidas. Quarto motivo e último, por que a gente está caminhando para a maturidade? Imaturidade. Porque nós estamos fugindo. Escute isso, por favor. Nós estamos nos tornando imaturos, porque nós estamos fugindo do sofrimento. Nós estamos fugindo dos momentos difíceis.
E não existe outro meio pelo qual Deus forge um homem e uma mulher, senão pelos momentos difíceis. Abre para mim Hebreus capítulo 5, versículo 8. Olha esse texto. De verdade, olha para essa tela grande aqui. Olha para esse texto. Embora, falando de Jesus, amém? Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele... Irmão, meu Deus, isso é muito intenso. Embora ele fosse filho de Deus, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Deus, sendo nosso Pai, não nos isenta de passar por sofrimento. E a gente, na fuga da maturidade, estamos fugindo do sofrimento e dos momentos difíceis. E esse é o principal motivo, na minha opinião, do porquê estamos tão demorados para amadurecer. Porque nós estamos fugindo do sofrimento, o qual é o único meio pelo qual Deus forja o nosso caráter, forja a nossa maturidade. Eu lhe pergunto essa noite, como Deus forja um homem a respeito do dinheiro? É dando muito dinheiro para ele? Não, irmão. É deixando ele sem saber como que ele vai pagar a conta no final do mês. Como que Deus forja uma mulher na submissão? Ela lavando a louça da mãe e a mãe falando que ela lavou que nem a cara. Então Deus não nos forja com as coisas boas. Deus nos forja com o sofrimento. O sofrimento é o meio pelo qual Jesus aprendeu a obediência. E agora você acha que nós, meros mortais, não vamos passar por sofrimento? Porque nós estamos imaturos. Porque nós não queremos passar pelos momentos difíceis. E passar não é só passar não, irmão. É enfrentar. É assumir essa responsabilidade. Ah, Pedro, você está pregando uma mensagem que seria legal no domingo. Não, seria legal no domingo não. Seria legal aqui mesmo, para nós, que temos aí a faixa dos 20 anos. Menos... Brincadeira. É só para descontrair. Mas essa mensagem é para nós. É a gente que precisa aprender a sofrer. Às vezes eu fico olhando, realmente, gente, eu não estou mentindo. Eu vou fazer 23 anos. Eu sei que eu não pareço. E na semana do meu aniversário eu fico muito reflexivo. E eu estava olhando, cara, agradecendo a Deus. Cara, eu tenho uma filha com 23 anos. Isso é a maior coisa que eu poderia conquistar na minha vida. E eu fico pensando, se eu não tivesse passado por tanta coisa que eu passei, ter sido obrigado a morar sozinho com 15 para 16 anos, eu não estaria vivendo tudo isso que eu estou vivendo com o Senhor hoje. Porque foi o sofrimento que me trouxe a maturidade. Vou dar um exemplo para vocês dar risada e a gente terminar essa mensagem. Quando eu vim para o Maranhão, a primeira vez, em 2022 com a Jocum, foi maravilhoso. Jesus foi o maior avivamento da minha vida até hoje. Aonde a gente passava, eu e aquela equipe, gente era curada, gente era salva, ou coisa boa foi aquele tempo. Aí eu, como um missionário, voltei para minha terra, São Paulo, glória a Deus. Em outubro vim para a Igreja Viva. Nossa, maravilhoso, poder de Deus. Voltei para São Paulo, mas agora eu já tinha uma data para mim voltar para o Maranhão. Agora você imagina um missionário, que todas as vezes que ele veio para a Imperatriz, só foi fogo, só foi glória, cura, avivamento. Imagina com que expectativa eu cheguei aqui no Maranhão para morar. Meu Deus, vai ser maravilha. Jesus aqui é o berço do avivamento. É agora. Falei, aí beleza. Aí começou as dificuldades para o casamento. Quem aqui casou recente sabe como que é. Vem as dificuldades do casamento. Conseguir pagar tudo sem ter o dinheiro que a gente planejou. E vai aquela dificuldade. Aí eu pensando, não, beleza, quando eu casar, aí eu vou viver esse avivamento. Casei num dia, 2 dias depois, sabe o que aconteceu?
comecei a trabalhar no mercadinho o dia inteiro. Agora tu imagina, um missionário que veio para viver um avivamento, trabalhando lá no mercadinho o dia inteiro. Gente, diante de Deus, eu subia no estoque para pegar a sacola, eu jogava no chão e chorava e dizia: Deus, é para isso, Deus. Uma vez eu estava tão cansado, suado, sentado na porta da loja, veio um mendigo de longe, olhou para mim e disse assim: aonde que tu está dormindo? E aí tu entende, irmãos? É um missionário que estava lá. A minha esposa estava desesperada porque eu chegava em casa, eu nem falava oi, eu já ia para o sofá chorar. Mas vai perguntar para ela se algum dia eu abri mão, até o dia que o Senhor falou: sai de lá. Eu entendi que eu precisava sofrer aquilo ali, para viver tudo que eu estou vivendo hoje. Então eu quero trazer uma palavra para você. Escute isso, em nome de Jesus. Deus tem tanta coisa para vocês. Mas para isso vocês precisam crescer em maturidade. Não fujam do sofrimento. Não fujam da responsabilidade que o Senhor está colocando nas suas mãos agora. E qual é o caminho, Pedro, para mim me tornar maduro? E aqui eu encerro. Eu quero ser maduro, Pedro, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero chegar nesse lugar de maturidade. O que eu faço? Qual é o curso que eu faço? Não é um curso, é um relacionamento. Sabe o que você faz para ser maduro? Escute isso. Olhe para Jesus e suporte. Pedro, o que é isso? Hebreus capítulo 12. Abre aí para mim. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, nos livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que está proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pedro, o que eu faço para caminhar para a maturidade? Olhe para Jesus e suporte. Suportar o que, Pedro? Suportar aquilo que Jesus está disposto a permitir que você viva, para que você chegue ao nível de maturidade que Ele quer que você chegue. Suportar aquilo que Jesus está disposto que você viva, para que você chegue no nível de maturidade que Ele quer que você chegue. Eu não sei o que vai ser para cada um de vocês. Para mim foi trabalhar no mercadinho, e está tudo bem. Mas talvez para você seja outra coisa. Talvez para você, que deseja tanto viver uma família, Jesus quer que você suporte um tempo de solidão para ser forjado, amadurecido. Talvez para você que deseja tanto viver um ministério, Jesus queira que você suporte um tempo escondido, sem voz, sem falar nada, sem ministrar nada. Talvez para você que deseja viver grandes promessas, Jesus queira que você tenha uma vida normal até chegar o tempo delas se cumprirem. E está tudo bem, porque é esse momento, essa estação onde eu tenho que suportar, que vai me amadurecer para quando eu viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu não me perca no amor que eu tenho por Jesus. E eu quero encerrar mostrando para você que na história da igreja isso acontece. Quem aqui deseja viver um avivamento? Diga: eu quero. Eu quero. Só que olha isso daqui. O avivamento do país de Gales, protagonista, Evan Roberts, você conhece. Cara, glória a Deus, avivamento, poder de Deus. Só que olha isso daqui, irmãos. Evan Roberts era um jovem totalmente leigo e desconhecido,
que teve que viver uma rotina de longos 13 anos de pura renúncia e devoção para experimentar esse avivamento. Suportou 13 anos com uma rotina intensa de oração, mesmo sendo completamente desconhecido. E ainda mais, por causa do avivamento, e após o avivamento, por conta da agenda e do status que ele ganhou por causa do avivamento, ele entrou em um profundo isolamento e uma possível depressão até o último dia da sua vida. Você entende o peso que é carregar aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Não é para qualquer um, não é para alguém que é imaturo, porque é algo de muita responsabilidade. Só Deus sabe o que os nossos pastores passam para comandar Adonai. Só Deus sabe o que os seus líderes passam para liderar vocês. Outro exemplo é do jovem David Barnett. Não sei falar inglês, mas ele era um jovem que viveu um grande avivamento entre os índios, mas que por conta do rigoroso clima do campo missionário que Deus enviou ele adquiriu uma tuberculose, que ceifou a vida dele apenas com 29 anos, aonde em quase todas as suas orações, ele expelia sangue pela boca. Por quê? Porque atendeu a um chamado de Deus, para um lugar onde o clima era pesado. Agora me diz, se esse cara fosse imaturo, na primeira tosse, ele abandonava o campo missionário. E para encerrar, William Seymour. Rua Azusa, poder de Deus, glória a Jesus. Mas William Seymour era filho de escravos, sofreu racismo por conta da cor da sua pele, até dentro da faculdade que ele fez. Sofreu na pele, de forma intensa, ao ponto de fazer ele mudar de cidade. Ele contraiu nessa cidade uma doença chamada varíola, é isso? Varíola, sei lá como fala. E ficou cego do olho esquerdo. E suportou isso até o último dia da sua vida, inclusive nos momentos de pico de avivamento. E por fim, o nosso amado Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Eu tenho uma pergunta e eu encerro essa mensagem. Será que estamos dispostos a suportar o sofrimento, assumir as responsabilidades e chegarmos num nível de maturidade para viver tudo aquilo que Deus tem para a gente? Porque é muito lindo quando Deus usa um profeta e diz para você: tenho grandes coisas para você viver. Mas é pesado quando Ele te leva aos lugares que você precisa passar para viver tudo isso. Se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida.